nas últimas semanas iniciamos essa conversa, as marcas de pessoas felizes, 9 marcas de pessoas felizes. Sócrates afirmou isso: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A ideia de Jesus, quando ele nos confronta com esse ensino, não é apenas uma utopia, que assim, algo para você pensar na vida, não é também algo assim que qualquer pessoa pode cumprir, mas quando a gente se depara com essas palavras de Jesus, exige da gente um autoexame, é um espelho, nós temos que parar e pensar. Sócrates já dizia isso, falou assim: a nossa vida ela vai valer a pena se a gente se examinar. Se levar a vida de qualquer jeito, for só tocando a vida, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Nós precisamos parar e pensar na nossa vida. A vida nos para. Casamento é o momento que a gente para pensar na vida. A gente junta a família toda, os amigos, papai, revê todo mundo. A morte nos faz parar quando a gente perde alguém querido. Aí você tem esses momentos que tem agora, espírito natalino, né? Tipo assim, 31 de dezembro está chegando, você vai fazer essa lista aí, né, do que foi, do que vai ser. Mas na verdade essa ideia desse autoexame é um exercício pessoal. A gente está olhando para a nossa história, se conhecendo e cada vez conhecendo melhor a nossa trajetória. Essas bem-aventuranças, também quer dizer, essa palavra quer dizer feliz, por isso a ideia de marcas de pessoas felizes, pessoa afortunada, uma pessoa abençoada, não é uma lista de coisas para fazer para alcançar a felicidade ou a salvação. Alguém pensa assim: Jesus colocou as metas ali, se eu bater a meta, ou se eu bater 70% da meta, então eu bati minha cota, Jesus, né, vai me dar uma estrelinha, ele vai me pôr para dentro, eu vou ser premiado. Não é isso. Bem-aventuranças não são uma lista de coisas que eu tenho que fazer para algo. As bem-aventuranças, eles não são leis ou regras de comportamento. Se você se comportar bem, eu deixei uma listinha para você ali, eu vou ganhar a recompensa de Deus. Tua vida está uma desgrama porque você não está seguindo as leis de Deus. Falou assim: presta atenção, por isso que está tudo dando errado na sua vida. Se você fizesse do jeito que Deus gosta, Deus ia dar coisa boa para você. Isso não é Deus, isso é religião. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com religião. Ficar preso a leis e comportamentos, listas de comportamentos, de regras, tem a ver com religião, não com Deus. Por isso que as bem-aventuranças são pronunciamentos da graça de Deus. Nós não merecemos ser felizes, o quanto nós podemos ser, mas Ele nos permitiu, Ele nos concede isso. Não porque nós vamos alcançar, não porque nós fizemos algo para ser dignos disso, mas é graça dele. Graça é um presente que Ele nos dá sem nós merecermos. As bem-aventuranças nos lembram disso. Deus é um Deus gracioso, Ele nos dá mais do que nós merecemos, mais do que o nosso esforço poderia alcançar. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, a gente entende exemplo de vida das pessoas que deixaram Deus governar. Eu fui para o carona e deixei Ele assumir o controle da minha vida. Quando Jesus está dizendo essas palavras lá no monte, pouco antes Ele começou a pregar e falar sobre o reino de Deus. Uma das coisas, e Ele falou assim: está chegando o reino de Deus, chegou o reino de Deus. A ideia de reino de Deus é isso. Agora é possível viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, gente em que Deus pode dirigir. São valores aí, e esses valores fazem parte de um novo estilo de vida. Ele não vem dizer assim: olha, eu quero ensinar vocês a construir um novo lugar para vocês se reunirem. Eu vim para agora dizer para vocês qual vai ser a agenda de vocês, o calendário de vocês. Não vai ser mais sábado, vai ser assim, vai ser assado. Não. Eu vim mostrar um estilo de vida. Por isso que Ele vem. Embora a Bíblia é muito importante para nós, a Bíblia nos fala sobre Jesus. E Ele não mandou um livro, Ele veio. Ele mesmo veio. Falou assim: o reino de Deus é um novo estilo de vida, e eu vou viver isso para vocês verem. Tudo aquilo que Ele nos ensina, Ele viveu. Tudo aquilo que Ele nos desafia a sermos pessoas governadas por Deus, e eu vou voltar a repetir isso, é diferente de religião, Ele viveu.
Falou assim: eu não vou simplesmente dar regra para vocês e mandar vocês fazerem, mandar um livro para vocês obedecerem. Eu vou viver entre vocês. E a Bíblia registra a vida dele. Por isso os evangelhos nos contam a história dele. Nós conversamos sobre a primeira marca, felizes os que ficam de pé. Quando nós lembramos das palavras de Jesus, fala que Jesus estava andando com a sua turma e ele sai da multidão. A gente lembrou isso aqui, que geralmente os filmes mostram aquela muvuca, aquela galera lá ouvindo Jesus. Não foi isso. Jesus não falou para uma multidão, ele estava no meio da multidão. Ele tinha feito milagre, a galera estava agitada, queria ver ele fazer mais coisas, queria cura, queria mais sinais. Nesse momento ele se afasta com a sua turma, os seus discípulos. Não foi para a galera, não foi para o povão, eram os seus discípulos. E ele se assenta. Essa atitude de se assentar, nós conversamos sobre isso, é a atitude do mestre, do rabino. E aqueles que estão juntos, é aqueles que assumem a postura de pessoas que querem aprender, querem ouvir o mestre. Por isso que a primeira marca, felizes os que ficam de pé. Diferente do nosso costume hoje, os mestres sentavam e seus alunos ficavam de pé. É a nossa atitude de dizer: Jesus, eu quero aprender com você, eu preciso ouvir você, você é meu mestre e eu sou o discípulo. A segunda marca que nós vimos, felizes os pobres de espírito. Jesus vai dizendo assim: bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino de Deus pertence ao reino de Deus. Nós conversamos sobre isso, a ideia de que essas pessoas que são pobres de espírito, humilde de coração, não tem a ver com a humildade natural, não tem a ver com pessoas simples, mas essa disposição de renúncia pessoal, é abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus. Só podem pertencer a esse reino e descobrir o que está debaixo desse reino, ser discípulo de Jesus, essas pessoas que se confrontam e abrem mão de si mesmo, assim como Jesus mesmo teve esse confronto. Nos lembra aí o episódio de Getsemane, ele fala assim para Deus: Deus, não seja a minha vontade, seja a tua. Diante da angústia da morte, ele fala para o Pai: Pai, nessa hora eu não queria fazer a tua vontade, mas eu vou fazer a tua vontade. Essa é a postura de quem é pobre de espírito, humilde de espírito. É gente que se renuncia, gente que abre mão, gente que não põe a sua vontade, não impõe a sua vontade a Deus. E nós conversamos o seguinte: você pode ser feliz sem Deus, você pode ser feliz sem ser cristão, você pode ser feliz sem Jesus. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no ser humano como esse ser integral, e é possível ser feliz. É muita arrogância dos cristãos achar que somente os cristãos têm vida boa e feliz. Existem muitas pessoas que você conhece que não estão nem aí para Jesus, nem aí para a Bíblia, nem aí para Deus, e são felizes, que têm uma vida de satisfação, têm uma vida boa. Mas como que isso é possível? Porque é um tipo de felicidade. Eu separei alguém que é muito respeitado hoje, Zygmunt Bauman, é o maior sociólogo que a gente tem hoje, essas pessoas que se dedicam a estudar essa vida em sociedade, e ele diz isso: há muitas formas de ser feliz, não há receita para a felicidade. Depois a gente arruma aí. Você deve criar sua receita. Quando ele fala sobre isso, ele lembra de Sócrates. As pessoas pensam em Sócrates como esse ícone da pessoa autorrealizada e feliz. E só que eles esquecem da receita de Sócrates, esse que falou de uma vida examinada, porque ele falava o seguinte: não adianta você querer imitar a minha receita, você tem que descobrir a sua receita para ser feliz. E isso é verdade. Se você viver em função de pessoas, querer ter a vida igual do seu pai, igual do seu irmão, você não vai ser feliz. A gente lembrou na semana passada as palavras de um rabino: se você viver perseguindo a felicidade, você não vai encontrá-la. Quem tem como objetivo a felicidade encontra a frustração. Essa é a ideia de você descobrir a sua jornada. Por isso a importância de encarar a si mesmo. Eu separei também as palavras de Michael Norton. Ele tem uma das suas palestras no TEDx, e a pergunta dele: será que dinheiro não compra felicidade?
Isso parece algo absoluto, né? Não, o dinheiro não compra a felicidade. Ele fala que compra. A questão dele é o seguinte: não compra porque nós gastamos do jeito errado. E aí ele começa a mostrar dados estatísticos. Nós falamos isso na semana passada, que existe hoje o que nós chamamos de ciência da felicidade, aonde as ciências estão estudando isso que nos torna feliz. Então, uma das questões que eles levantaram, eles fizeram o seguinte: fizeram uma pesquisa, pegaram duas equipes de venda. Essa equipe de venda, eles fizeram o seguinte: deram para cada integrante da equipe $15. Só que eles deram objetivos diferentes. Para metade das equipes, eles falaram o seguinte: durante o dia de hoje você tem que gastar esses $15 com você. Para outra metade das equipes, eles falaram o seguinte: nós estamos dando $15, você tem que gastar esses $15 com alguém da equipe. Você não pode gastar com você tem que gastar com outra pessoa. O que aconteceu ao final da pesquisa? Eles descobriram que as equipes que receberam aí o objetivo de gastar consigo mesmo tiveram um resultado totalmente diferente em termos de sucesso e vendas do que a equipe que foi desafiada a gastar com o outro. As equipes que tiveram o objetivo gaste com o outro foram as equipes que renderam muito mais em termos de produtividade. E aí ele vai apontar isso: enquanto nós pensamos em gastar com a gente gasta o nosso dinheiro errado. Se você aprender a ser generoso e gastar com o outro, você vai ter mais sucesso. Eles fizeram a mesma pesquisa com uma equipe de esportistas. Pegaram times e fizeram o mesmo desafio. Times que foram desafiados a gastar com o outro tinham resultados muito melhores que os times que foram desafiados a gastar consigo mesmo. Eles fizeram isso dentro de uma universidade. Pegaram os alunos, davam um envelope e diziam assim: olha, você tem $5 para gastar com você. E outros alunos, eles davam um envelope: você tem $20 para você fazer algo para outra pessoa durante esse dia. E depois eles pegavam essas pessoas e faziam uma avaliação sobre satisfação, sobre alegria e felicidade. E qual foi o resultado? Aqueles que gastavam com os outros terminavam o processo mais felizes do que aqueles que tinham recebido para gastar somente consigo. Isso é felicidade, gente. A cada domingo aqui, eu vou trazer algumas dessas reflexões, porque mesmo que você não queira levar a sério as reflexões de Jesus, pelo menos ele quer deixar algumas dicas de você ser feliz em Jesus. Então, você não voltar para casa sem alguma chance de ser feliz. E se tem um cara que serve de ícone para quem não quer saber de religião, foi esse cara do bigode aqui. Esse cara do bigode é conhecido como o cara que não quer saber de Deus. Ele falou que Deus estava morto. Nietzsche diz o seguinte: não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Então não é essa intensidade num único momento a força, mas você perseguir e manter bons resultados no seu dia a dia, na sua jornada. Isso vai levar você à felicidade. Não é um momento único, mas é a jornada que vai lhe tornar feliz. Um dos grandes psicanalistas do século XX, Jung, ele vai nos dizer isso, que a felicidade ela tem sentido por causa da tristeza. Você já parou para pensar qual que é o oposto de felicidade? O oposto de felicidade não é tristeza, assim como o oposto do amor não é o ódio. A relação de felicidade e tristeza é a mesma coisa da relação do amor e ódio. A diferença, o oposto do amor é a indiferença. O oposto da felicidade é a infelicidade. Essa lástima, usando o termo que mais aproxima no português. Mas o Jung vai nos lembrar: não existe o conceito de felicidade se não houvesse a tristeza. E hoje nós vamos conversar sobre isso, a importância disso. Agora, quando nós olhamos para as palavras de Jesus ele vai dizer que há um outro tipo de felicidade. E aqui nós lembramos como a Bíblia nos vê. Nós não somos apenas formados de corpo e alma, mas
A Bíblia vai nos lembrar que tem algo em nós que nós chamamos de espírito, que estava morto, separado de Deus, e é quando há uma ação no espírito que há uma transformação em nós. Então a felicidade que Jesus vem apontar, que a Bíblia vem nos desafiar, tem a ver com essa mudança espiritual, e não apenas uma mudança no nosso corpo e na nossa alma. Aqui é o problema da religião. A religião, ela não consegue mexer no nosso espírito. Ela mexe na nossa agenda, mexe na nossa alma, mexe nos nossos sentimentos, mas apenas Deus pode tocar o nosso espírito. E nós lembramos isso. Nós temos essa felicidade natural que qualquer pessoa pode alcançar, mas essa felicidade que Jesus veio mostrar, ela não tem a ver com o que eu faço. Essa felicidade depende do que eu faço. Você tem que ter uma vida mais simples, vai se tornar mais feliz. Um outro grande estudioso sobre a área de felicidade, ele apontou o seguinte: ele mostrou duas fotos de uma pessoa ganhando um prêmio na loteria, milhões, e uma pessoa tetraplégica. E aí eles fizeram assim: quem você acha que vai ter uma vida feliz? Eles acompanharam vários ganhadores de prêmio de loteria e várias pessoas que sofreram acidentes e ficaram tetraplégicas. Afinal do período da pesquisa, o índice de felicidade era o mesmo. As pessoas que sofreram acidentes não eram mais infelizes por causa do acidente. Pelo contrário, o sofrimento disparou um processo na vida deles, diferente e oposto a quem ganhou a loteria, que se tornou mais infeliz. Porque teve problemas de relacionamentos com a família, com os amigos sanguessuga, que aí todo mundo tem interesse agora, e terminava a sua vida infeliz. Se na felicidade natural depende do nosso mérito, na felicidade que Deus pode nos dar, depende apenas dele. Isso é graça. Por isso que Jesus vai falar do reino de Deus. A ideia aqui do reino de Deus não é algo que nós conquistamos, mas é algo que Ele nos deu. E hoje nós vamos conversar sobre essas palavras de Jesus: felizes os que choram. Felizes os que choram. Jesus disse assim: felizes são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Ou seja, felizes os que choram. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Vocês serão consolados. Você já viu isso de monte, essa história do tente não chorar. Você recebe isso no WhatsApp, está lá no YouTube, tente não chorar, né? Um vídeo emocionante, olha, assista e tenta não chorar, vem sua caixa de e-mail, está lá lotado de coisa assim, é emocionante, tente não chorar, tente não chorar, tente não chorar. Olha aqui, seu Moreira, esse aqui é meu pai, né? Seu Moreira, vocês vão pensar assim, camisa do Vasco, vai chorar mesmo, né? Coitado, né? Agora diga aos meus cunhados, né, que não perdoam meu pai até hoje, né? Então assim, o WhatsApp da família essas semanas aí correu solto, né? Pegando no pé do seu Moreira em 2015, mas essa foto é de 2011 e talvez imaginava que ele não ia chegar a 2015 para ser zoado com o rebaixamento do Vasco. Dezembro de 2015, um período igual esse, perto do dia 15, era 15 a 16 de dezembro, ele tem um problema sério no coração, ele é internado. Todos nós, irmãos, viajamos de imediato para Joinville e, dentro das expectativas, ele tinha menos de 10% de chance de sobreviver. A Acla estava comigo, ela, na casa dos meus pais, e foram poucas vezes que a Acla me viu chorar. Mas teve uma das visitas à UTI, eu fui prorrogando, era a visita da noite, das 6 às 7, e eu fiquei por último dos irmãos para vê-lo. O médico deu a ele 72 horas na UTI e falou assim: nós precisamos aguardar essas 72 horas na UTI. Se ele conseguir sobreviver essas primeiras 72 horas, não tem o que nós fazermos, nós não podemos fazer nenhuma. Agora, o risco de nós fazermos uma intervenção cirúrgica
é maior do que aguardar, então nós temos que aguardar para ver se o coração dele aguenta, e essa agonia dia a dia. E quando eu saí da UTI, passei por aquele corredor, ficou isso forte no meu coração: talvez eu não veja mais o Sr. Moreira. Aí eu cheguei em casa, eu desabei. Não sei quanto tempo que eu chorei, a África estava comigo no quarto, mas eu desabei a chorar, porque a próxima visita só 10 horas da manhã no outro dia. Eu não sei se ele aguenta, não sei se eu vou vê-lo novamente. Por isso que as palavras de Jesus são palavras assim paradoxais, né? Felizes os infelizes. Que tipo de tristeza é essa que pode produzir alegria? Que choro é esse? Quando a gente olha para as palavras de Jesus, a gente tem que lembrar, quando ele usa o termo ali que ele usa sobre choro, ele está falando de uma dor profunda que atravessa o coração e nos envolve todo o ser. Essa dor que não tem como você esconder. Nós aprendemos a ser forte e não chorar, mas o termo que Jesus usou ali sobre choro é esse choro que você não consegue esconder, você não consegue engolir. O termo lamento, e assim, o mais próximo disso é a perda de um ente querido. É essa dor tão profunda, na escala de estresse, a maior dor que existe. É disso que Jesus está falando. Mas será que Jesus está falando assim, ó, as pessoas que perdem seus entes queridos, então vão ser consolados? É disso que ele está falando? Por que ele usa a comparação desse termo? John Stott, que foi um dos mestres aí do século passado, que nos ajudou a entender melhor a Bíblia, ele falava assim: uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo, ou seja, você abre mão de si mesmo, reconhece Deus como Senhor, você abre mão de dirigir sua vida, fala: ó, minha vida está nas tuas mãos. Agora, outra coisa é entristecer-se e chorar por causa disso. Uma coisa é confissão, confessar a Deus como Senhor e que eu não sou nada. Outra coisa é contrição. A ideia é que não é uma dor por perder algo, é essa dor quando cai a nossa ficha que nós somos perdidos. É esse lamento pela gente mesmo, quando eu me vejo, quando eu me olho, me examino e cai a ficha de quem eu sou. É desse choro que Jesus está dizendo. As pessoas que passam por essa experiência, ele está dizendo, tem uma transformação. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que essa tristeza que nos aproxima de Deus age assim: ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor. Quando a gente passa por essa experiência, esse espelho que nos revela quem nós somos, e sentimos essa dor na nossa alma, no nosso coração, isso nos transforma. Considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo, cuja ficha está limpa. Considere afortunado, feliz, o Eterno não tem nada contra você, e você não está escondendo nada dele. São palavras do salmista, e ele continua dizendo assim: olha, quando eu guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis, a pressão nunca cessava, a ponto de que todo o líquido do meu corpo secar. E o salmista ainda continua: então, o que eu fiz? Eu tive coragem de resolver e pôr tudo isso para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. E de repente a pressão foi embora, a minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. É dessa experiência que Jesus está falando, é algo que acontece dentro da gente. Lembrando aquele gráfico, não é algo que só acontece na nossa alma, é algo que acontece no nosso espírito. E eu vou lembrar aqui a experiência do Pedrão. Esse cara, brucutu, é esse dos caras que andaram com Jesus ali. Ele tem um momento que ele vai dizer: Senhor, eu estou pronto para qualquer coisa, eu iria para a cadeia por ti, eu morreria por ti. Ele fala para Jesus: muito bem. O Pedrão ainda continua: olha, ainda que eu tenha de morrer contigo, eu jamais vou te negar. Todo mundo falou a mesma coisa. Agora você se lembra o que acontece? Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar jurando. Essa é a cena quando Jesus foi preso. Ele está ao longe acompanhando Jesus, está no meio das pessoas. Alguém diz: você é um dos discípulos dele, você andava com ele, você fala como eles. Nunca vi esse homem.
Nesse instante o galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Outra tradução diz: ele chorou amargamente. É esse lamento, quando cai a ficha, é desse choro que Jesus está falando. Pensando em quem nós somos, nós choramos, temos esse choro emocional. Agora Jesus está falando de um choro espiritual. No choro emocional nós temos consolo humano ou divino. As pessoas podem nos ajudar, um amigo, um marido, um namorado. Você pode ter alguém que te console. Agora esse choro aqui dentro, só Deus pode consolar. Quando Jesus diz assim: vocês serão consolados, não quer dizer que alguém vai consolar vocês. Alguém vai abraçar você, vai poder demonstrar carinho e dar algo para você. Esse choro aqui dentro que Jesus está dizendo, só Deus pode consolar. Felizes são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim vocês podem ser abraçados por aquele que é amor supremo. Só Ele pode dar esse abraço de consolo. Ninguém mais. Eu quero lembrar que Nietzsche ele fez uma crítica muito dura ao cristianismo. Na verdade, ele se equivoca aqui. Ele está muito certo ao criticar a religião cristã, não o cristianismo. Ele não conseguia enxergar isso. Para ele, o mundo terrestre é esse vale de lágrimas, e aí a felicidade está toda lá no além. Mas não é o que Jesus mostra. A religião muitas vezes trabalhou com essa dicotomia: aqui é só desgrameira, aí vai ter um dia lá que aí vai estar tudo certo. Para Jesus não é isso. Quando Jesus fala do reino de Deus, o reino de Deus já chegou, é que o futuro não é totalmente lá. Ele começa aqui, é a partir de agora, já está aqui. Tanto que esse termo mais profundo para bem-aventurado, esse Ashrei, que é o termo hebraico, ele vai dizer assim: são pessoas que estão caminhando, é uma turma que está em marcha, é gente que está seguindo um rumo. Ou seja, o reino já começou, a experiência do consolo já é aqui e não lá somente. O que ele está dizendo é o seguinte: os meus discípulos, quando passarem por essa experiência interior de se confrontarem, ver que não são nada e olharem para si mesmos, vão experimentar algo de Deus aqui já, que é o perdão, que é amor supremo, um amor que ninguém mais pode dar a não ser o próprio Deus. O Espírito do Eterno, o Senhor está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos, perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos e consolar todos os que choram. Essas palavras são palavras do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. São as palavras sobre quem seria o Messias, quem seria o libertador. E os judeus sabiam: aquele que será o Messias vai consolar, ele vai curar, ele vai libertar. Quando Jesus está dizendo: os que choram serão consolados, Ele está apontando para si mesmo. Ele é o Consolador, Jesus é o Consolador. Por isso nós temos esse quadro que foi pintado por Rembrandt, que é a experiência do velho Simeão pegando no colo o menino Jesus. E entre as palavras de Simeão, obrigado Deus. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, alma bondosa, vivia em oração, expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Ele sabia que esse que viria seria o Consolador. E quando ele pega na mão Jesus, fala assim: chegou o consolo de Israel, chegou aquele que será o nosso Consolador. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. É Jesus dizendo: felizes são vocês que vão passar por esse lamento, porque eu serei o consolo de vocês. Em mim vocês terão perdão de Deus, em mim vocês terão esperança, em mim a vida de vocês vai voltar a ter sentido. Søren Kierkegaard diz isso:
Jesus não dá razões como consolo, Ele não dá explicações, Ele não dá teorias como consolo, Ele se dá como consolo. Eu sou o consolo. Eu não vou dar motivos para vocês terem esperança, eu sou a esperança. Os discípulos permanecem na montanha, não permanecem na montanha, eles descem as colinas. Jesus envia os seus discípulos às pessoas. Por que eu estou lembrando isso? Jesus não está falando com a multidão, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, vocês vão ter uma experiência interior muito grande, que é isso de se confrontar, de se autoexaminar e de abrir mão de si mesmo. E junto com isso vai vir essa experiência de reconhecer quem você é, e isso vai trazer dor na sua alma. Mas você vai experimentar um consolo de Deus, cura de Deus, paz. Você vai experimentar o meu abraço de Deus, dizendo assim: eu aceito você, mesmo que você não tenha nada para me oferecer, eu aceito você apesar de quem você é. O consolo de Deus. Os que choram serão consolados, vão receber abraço do amor supremo. Esse amor diz assim. Só que eles não permanecem lá em cima na montanha. Ó, gente, vamos ficar aqui, nós estamos conversando, estão vendo? Ó, vocês vão ser consolados. Jesus mesmo desce e continua o seu ministério, continua anunciando o reino. Ele desce e continua dizendo para as pessoas: você pode ser feliz, mais do que você imagina, não do seu jeito, mas essa viagem para dentro, do jeito de Deus. E Jesus envia os seus discípulos às pessoas. Eu quero que você se preocupe com pessoas, Jesus está dizendo. Eles viviam um grande problema político, igual nós estamos vivendo hoje. Eles eram escravos romanos. Eles viviam uma tensão política pior do que nós estamos vivendo hoje. E Jesus diz assim: ó, vão e confrontem os políticos. Fala assim: amem as pessoas, se preocupem com as pessoas. Jesus não envia cada um deles para resolver os problemas da sociedade. Ele os envia em direção às pessoas que estão sofrendo por causa dessa sociedade. Amanhã é segunda-feira. Eu não sei se você tem experimentado esse choro e experimentado o consolo de Deus, mas esse mesmo Deus que nos desafia a chorar e ser consolado por Ele, nos desafia a ir em direção às pessoas. Você pode descobrir um novo jeito de viver. Você pode descobrir um novo estilo de vida, vivendo sobre o governo de Deus, não sobre a religião. A religião vai te fazer sofrer. Eu já disse aqui, lembrando Freud: é melhor que você viva sem religião, porque religião vai te desgraçar a sua vida. O que nós precisamos é viver sobre o reino de Deus. Essa descoberta para dentro, essa jornada em direção ao nosso coração. E toda vez que nós fazemos essa jornada, Ele nos leva em direção aos outros. Não tem quem chore e seja consolado, que senta e fica ali: obrigado, Deus, parado, olhando as pessoas à sua volta sem descobrir quem é esse Deus. Por isso, esse que diz aos seus discípulos: vocês vão chorar quando se reconhecerem como são, eu irei consolá-los, vocês vão repartir isso com outros. Que Deus nos dê oportunidade nessa semana de observar as pessoas à nossa volta. Jesus não é um sadomasoquista, diz assim: olha, veja alguém que está chorando aí, diz assim: ó, você vai ser feliz. Ah, você é feliz, tua vida está uma desgraça, seja feliz. Não é essa a mensagem de Jesus. A pessoa passa por perda assim: não, ó, você é feliz, Jesus falou que você é feliz. Foi isso que Jesus disse. Falou assim: você pode estar enfrentando sofrimento na sua vida, mas você pode descobrir algo que acontece dentro do coração,
que pode ser mais profundo e mais forte que a experiência de sofrimento que você está vivendo. Você está vivendo perdas. Jesus não está dizendo que essa dor não existe. Jesus não falou assim, faz de conta, isso não é nada. Para de birra, para de manha, isso não é nada. Você encontra alguém que está vivendo as marcas do luto e diz assim, isso não é nada. Como não é nada? Isso é a dor mais profunda que a alma humana pode experimentar. Jesus não diz assim, faz de conta que isso não é dor. Ele está dizendo assim, tem algo que você pode experimentar quando você está sofrendo, que é companhia, que é amizade, que é o abraço de um amor maior. Que Ele nos ajude, que Ele nos traga novamente sensibilidade para nós olharmos para nós e reconhecermos quem nós somos, que novamente a gente experimente desse consolo que só Ele pode nos dar, e que a gente se lembre disso. Nós somos enviados às pessoas, nós somos enviados para lembrar dessa palavra às pessoas. Isso é para aqui agora. Outras propostas religiosas vão dizer isso que é para depois. Você vai resolvendo isso ao longo de várias jornadas. O Evangelho de Jesus nos lembra que é essa jornada, para esse momento, e é para agora. Que Ele nos ajude assim. Eu queria orar com você. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós conversamos aqui sobre as Tuas palavras. Olhando para mim mesmo, eu reconheço que faz tempo que eu não choro. Me perdoa por viver uma vida no automático, e muitas vezes isso é a mesma coisa que a religião, que eu acho que é suficiente fazer as coisas que eu faço para você e achar que a minha vida é fazer coisas para você e esquecer que você não veio, você não morreu para fazer coisas para você, mas você veio e morreu para que eu pudesse ser teu amigo, para eu pudesse te conhecer, para que eu pudesse aproximar o meu coração do seu coração. Me perdoa, Jesus, porque às vezes é mais fácil pensar numa lista de coisas que te agradam do que ser teu amigo, do que aproximar o meu coração e a minha mente da tua mente, o meu coração do teu coração. Às vezes é muito mais fácil, Jesus, achar que eu te agrado vindo aqui aos domingos, fazendo as coisas que eu faço, sendo uma boa pessoa, e você me amou sendo quem eu sou, e você não me muda para que eu te agrade mais. Você permite a mudança na minha vida porque você me ama, e você não desiste de me fazer uma pessoa melhor. O Senhor sabe quanto nós choramos aqui. Há amigos, irmãos aqui que estão enfrentando dores, dificuldades, e eu peço por eles, Senhor, que eles experimentem da tua ajuda, do teu cuidado, também do cuidado de outras pessoas. Mas eu peço também por essa experiência profunda que o Senhor falou, de nós reconhecermos que nós não somos nada, de nos reconhecermos como perdidos. Tira de nós essa arrogância espiritual e nos dá essa humildade que nos faz chorar, e ao chorarmos sermos consolados por Ti, por saber que somos perdoados, somos amados. E lembra-nos, Senhor, que nós somos enviados às pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos isso em Teu nome.